Porque pensa uma pessoa que chega aqui, ainda quem vem aí, vem pro Caicai, não sei o quê, já chega aqui, tem gente que chega aqui, ô Ailton, devendo 100 mil reais. Ó. Caramba! Eu acho assim, uma loucura. Eu não dou conselho para ninguém fazer isso, entendeu? Mas cada um, cada um. Eu não dou conselho Sim, para ninguém fazer essas sim. loucuras. Não dou conselho para quem tem casa no Brasil vender casa e vir. Tem muitos que penhora, entendeu? Aí não sabe se vai dar certo aqui ou não. O custo de vida aqui hoje não está barato, para falar a verdade. Aluguel encareceu muito depois da pandemia. Casa encareceu, alimentação. Antes você pegava 100, 200 dólares e enchia o carrinho. Eu fiz um vídeo e postei no YouTube, a nossa despesa. Uhum. Eu, minha esposa e minhas filhas, é 1.500 a 1.800 dólares por mês de comida, para comer bem, entendeu? Tá. Para comer bem. Então, não é barato. Então, os camaradas chegam aqui hoje com a mulher e 2 filhos, ele pode conseguir alugar um quarto, entendeu? Mas ele não vai ter privacidade nenhuma. E Sim. não é qualquer lugar aqui. Aí o que acontece também? Tem muitos brasileiros que já estão aqui há mais tempo, às vezes passa a casa para outros brasileiros, entendeu? Uhum. Entendi. Aluga quarto. Só que se você tem esposa e filhos, não é todo mundo que quer alugar quarto para quem é casado e tem filhos. Porque menino, querendo ou não, incomoda, você sabe disso. E menino vai dar trabalho. Aí você põe um menino dentro de um quarto. Você aluga para um casal que tem um filho, digamos. Aí, às vezes, gente mora, gente embaixo. O menino fica correndo em cima. Aí já dá barulho lá embaixo. O menino chora de noite. Menina adoece. Então, tem gente que não aluga. Igual Uhum. eu que tenho filho hoje, eu sei o que é menino. Mas para quem não tem filho, não sabe o que é menino, entendeu? Às vezes, o camarada aluga um quarto ali para um casal morar em cima e um solteiro embaixo. E o menino dando a chorar de noite, e corre, e grita. Então, quem está embaixo, quem não tem menino, vai se sentir incomodado, entendeu? Sim. Mas para quem é solteiro aqui, acha aluguel aí de 700 a 800 dólares o quarto, No entendeu? quarto. Uhum. Um quarto tá mais ou menos nesse valor, aí na maioria das vezes eu já alugo com tudo incluído. É, Tá. com água, luz, internet. Então você vai pagar 800 dólares. Tem uns amigos meus que vivem assim aqui e só gasta com comida. Tem uns que nem cozinha, entendeu? Porque para não ficar dividindo fogão e tal, eles vão e compram marmita. E solteiro também, Entendi. né? Uhum. E onde eu moro aqui, o custo de vida é um pouquinho mais barato do que se for para Nova Jersey em diante, porque eu estou em Pensilvânia, vem Nova Jersey, vem Nova York, vem Connecticut, vem Massachusetts. De Nova York para lá já o custo de vida é mais caro, entendeu? Ah, entendi. É um pouquinho a mais, tem um salário melhor, mas o custo de vida é mais caro. Isso é Igual porque Nova York, igual Nova York, que é um lugar praticamente turístico, né? Aham. Não, no Nova York, se você for morar na ilha de Manhattan, você aluga um quarto lá, quase 2.000 dólares, ou mais, um Um quarto. quarto, um quarto. É. Eu tenho uns parentes meus que chegou aqui e perguntou o valor. Nossa, você mora nesse tamanho de casa, eles moram lá em Denver, em Connecticut. Eu tô até para ir em Denver, o dia que eu for lá para agosto, eu quero gravar uns vídeos lá. E lá é onde a mulher Nora do Leonardo nasceu, né? A Virgínia nasceu. Ela nasceu lá nessa cidade, em Denver. Aí eu quero ir lá e fazer um vídeo, mostrar um pouco da cidadezinha. E lá, ele falou assim, nossa, você mora nesse tamanho de casa e paga esse tanto. Lá em Canérico, que você não acha um apartamento desse aqui por mais de menos de 2.500 dólares. E eu vou falar para você ganhar aqui 2.500 dólares não tá fácil. Para quem chega ganhando 14, 15 dólares, fora o que já Uhum. deve vindo do Brasil e o que ele vai começar a dever aqui, né? Porque você chegou aqui, Uhum. continua. Você tem que comer, você tem que beber, você tem que comprar roupa, você tem que ter telefone. Se você não tem carro, você tem que pagar Uber. Entendeu? Então, é algo, não vem, eu falo para todo mundo, não vem para os Estados Unidos sem um bom planejamento. E se você Sim, não sim, tiver parente aqui, um amigo para te dar um apoio, igual eu cheguei, eu tive um apoio, entendeu? Já fui sim. para casa da minha irmã, se você não tiver ninguém, Se você tivesse chegado sozinho, ia ser bem mais complicado, né? muito mais complicado, principalmente na época que eu cheguei.
Não tinha como eu ligar para Alugar a casa e tal, né? não tinha telefone, não tinha nada. Hoje não, o que, que eu dou? Eu dou um conselho pro pessoal, às vezes que tá aí, eu quero ir para os Estados Unidos. Aí eu pergunto, você quer ir para onde? Eu não tenho parente, amigo, não tenho nenhum. Então, meu amigo, ó, é um pouquinho mais difícil, não é impossível. Porque Sim, aí o que, que você pode fazer? Vai aí no Facebook e pesquisa, Comunidade Brasileira de Filadélfia. Vai te dar várias sugestões, entendeu? Eu dou esse conselho. Vai, Comunidade Brasileira de Massachusetts, de Delaware, da Flórida, Orlando, só escrevendo. E aí você começa a seguir as comunidades, entendeu? E aí você sim, começa a seguir, igual aqui na Filadélfia. Tudo que acontece na Filadélfia, na comunidade brasileira, o povo coloca nos grupos. Casa para alugar, doando roupa, doando móveis, entendeu? Tem uns que doam, outros vendem, uns procurando trabalho, uns oferecendo trabalho. Então, se você está no Brasil aí, você já pode ter uma noção do que está acontecendo. Você está acompanhando, sim. aí você comenta. Uma coisa que eu falo: não dá dinheiro adiantado para ninguém. Porque tem muita gente aqui que chega, pega foto de qualquer lugar e põe lá e fala assim: eu tô alugando esse apartamento. Principalmente, igual eu tô aqui. Se eu ver foto de uma casa e falar assim, tá $1.000 e poucos, eu já falei, isso é fake news. Porque uma casa dessa aqui é mais de $2.000. Mas aí quem tá no Brasil não sabe, entendeu? Sim, Aí entra em contato com a pessoa fala assim, tem que me dar tanto para me segurar a casa para você. Aí a pessoa, totalmente inocente, vai e dá o dinheiro, a pessoa some, acabou. Então, dinheiro adiantado, eu não aconselho ninguém dar. Então, quem vê esse vídeo aí depois, essa parte aí é interessante. ó, presta atenção que as dicas são importantes, hein? Essa parte é bem interessante. Não dá dinheiro adiantado, não é só aqui, não. É no mundo inteiro. Dinheiro adiantado, se não for uma fonte segura, porque eu estou conversando com você aqui, você me vê meu dia a dia, mas você não sabe como que eu sou. Você sabe se eu sou bom de paga ou não. Você vê meus vídeos na internet. Você Aham, sim, eu sou um bom irmão, se eu sou um bom marido. Quem sabe, igual eu falei para você que eu vou na igreja, isso não quer dizer nada, entendeu? Às vezes eu sim, vou lá na igreja, todo mundo me vê como bonzinho, mas na verdade, às vezes eu não sou, entendeu? sim, sim, verdade. Entendeu? Então, quem sabe quem eu sou é a minha família, a minha esposa, os meus irmãos, os meus colegas de trabalho que estão comigo todo dia, os meus parentes. Igual tem um monte de gente que fala, ô Fernando, me leva para os Estados Unidos. E aí me pergunta se tem como eu trazer a pessoa aqui, trazer ele aqui para casa, buscar no aeroporto. Eu falei assim, rapaz, isso não dá, não. Como é que eu vou pegar uma. Você sabe quem eu sou? Vai que eu vou lá no aeroporto, te pego, te sequestro e acabo com a sua vida. É, Então tem muita gente muito inocente, entendeu? sim, 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 sim. Então eu falei assim, não, rapaz, você não pode fazer uma coisa dessa. Eu não sei quem você é, gente de São Paulo, Rio de Janeiro, que eu nunca vi na minha vida. Eu vou pegar e ir por dentro da minha casa, vou ir lá no aeroporto. Eu sei de mim, mas eu não sei de você, eu não sei de ninguém. Sim, sim, é verdade. Aham, E a gente, o ser humano é mau, você sabe disso. sim, verdade. O ser Isso humano é mesmo. mau, infelizmente. Então, tem muita gente, nossa, eu vejo, às vezes eu falei assim, Quem quando vê cara não vê coração, né? Já tem esse eu ditado. a foto, eu falo assim, nossa, aí você vê que sempre é pessoa simples, entendeu? Que às vezes me vê, eu com a minha família, tal, acho que eu sou a melhor pessoa do mundo, e fala assim, e me pede para me trazer. Você traz? Eu falei assim. E outra, eu não tenho esse poder de tirar ninguém do Brasil e colocar aqui. Sim, sim, sim. É fácil, Ayrton. Uma pessoa que. É, não é fácil não, não é fácil não. E a pessoa que tem muitos que bate aqui e joga a oportunidade fora. Chega aqui, se envolve com tudo que é de errado. Vai, Sim, tanta pessoa querendo ir, não consegue, tem pessoas que têm a oportunidade de ir, chega aí e não aproveita, né? chega hoje, tá perigoso aqui na Filadélfia, infelizmente. Hoje mesmo, uma pessoa me manda mensagem assim do nada querendo ir trabalhar comigo. Eu não tenho como eu levar se eu não tiver boa referência, entendeu? Eu não levo. Brasileiro, hein? Muito roubo, brasileiro roubando brasileiro, rouba van, rouba as ferramentas, rouba tudo. Rapaz, Sim, porque chegou aqui e envolveu com o trem errado, entendeu? Às vezes era uma pessoa de boa no Brasil, mas chegou aqui novo, envolveu com más companhia, sim, sim, sim. e aí, às vezes, é pai de família, não pai de família,
filho de bons pais no Brasil, mas chegou aqui e tomou um caminho errado. Aí você sabe que dependendo do tipo de coisa que você envolve, se você não tomar uma decisão e sair fora rápido, você só vai caminhar abaixo. Aí É você começa verdade, isso aí é verdade. aí Pura para você verdade. tentar, você inventa roubar. E por aí vai. E isso não é só aqui, não. No mundo inteiro. Mas aqui você tem mais acesso a trem que não presta. Eu acho que devido ao poder do money, entendeu? Sim, Você consegue buscar mais rápido o acesso. E aí, infelizmente, você. Cara, você, Fernando, tô caçando. Tem trabalho aí para mim? Eu já pergunto, com quem você conseguiu meu número? Se a pessoa não fala assim, foi fulano, tal pessoa, meu amigo, eu não estou precisando. Porque eu não posso confiar, entendeu? Eu não posso pôr uma pessoa dentro da minha van. porque você também você tem lá uma pessoa que contratou sua companhia, está E, confiando no seu trabalho, conhece o seu trabalho, e o e, cara vai lá e começa a avacalhar lá, e aí você que vai responder, que você é o dono da companhia. e isso, então os meninos que trabalham comigo, aí a gente eles chegam, deixam as carteiras deles com dinheiro, tudo de boa. A minha ferramenta fica de boa, não some nada. Tem brasileiro que, infelizmente, chega e trabalha com você um dia só para pesquisar aonde você mora, o que você tem na van, entendeu? Para depois vir Olha, ou passar a sua rotina para outra, entendeu? Não, rapaz, olha só. brasileiro aqui que tá entrando nas lojas brasileiras e roubando, coloca carapuça na cabeça e entra. Assim, muito triste, ô, muito triste. É muito triste ouvir isso daí, né, cara? Ô, mas Porque falando a verdade, e não é só aqui na Filadélfia, não, é nas comunidades brasileiras, até onde eu sei, Nova Jersey, que é o estado, você vai para Connecticut, você vai para Massachusetts, você não pode confiar numa pessoa da mesma mãe de leite que é o Brasil, entendeu? mesmo nacionalidade. E assim, exemplo, uma pessoa que chega aqui nos Estados Unidos, todo mundo vem para aqui para procurar um futuro melhor para a família. Aí a Sim. pessoa chega aqui e toma um destino. Então, eu tenho dado esse conselho, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, para as pessoas que chegam aqui, entendeu? Sai fora de companhia errada. A pessoa que está te chamando para o mau caminho, sai fora enquanto é tempo. Tem brasileiro aí que está lascado aí nos Estados Unidos a vida inteira, ó, preso. Tá assim, e não sai da cadeia fácil, entendeu? Dependendo do crime que cometeu. Sim, sim, sim. Não, tem pessoas que acham que vai ficar na impunidade a vida inteira, mas uma hora a casa cai, né? Isso aí que o pessoal não entende. É uma coisa tão pequena que você roubar uma ferramenta que muitas vezes não é, né, para vocês não é tão caro, para ele de repente tem um valor aí e tal, que você vai ali e vai comprar, mas o cara lá que está levando, achando que está levando lucro, ele está tendo prejuízo, porque ele pegou uma ferramenta, ele se queimou na região, mas todo mundo vai ficar marcado, o pessoal Não, já vai passar para outro, falar, fulano que está lá, aquele fulano não contrata, e o cara vai se queimando, vai se queimando, vai se queimando. e tem acontecido umas histórias tão tristes aqui na Filadélfia que se eu contar para você, nossa, meu Deus do céu, de brasileiro, um fazendo maldade com pai de família, cada história que não vai chegar aí. Mas aqui também agora ainda tem uma vantagem que quando acontece qualquer coisa com um brasileiro que apronta, o nome dele roda na comunidade, entendeu? Vai para os grupos de zap, a foto. O cara tem que mudar de estado, mudar de cidade. E isso, teve brasileiro aqui que já teve de mudar, porque não conseguia trabalho mais. Entendeu? Teve de Sim. mudar, porque ninguém leva. Aí todo mundo olha assim, já pensou, pô, conhece. Às vezes assim, a pessoa não me conhece, mas eu já conheço ela. Pelo fato da foto dela já ter rodado nos grupos. Eu participo de Uhum. todos os grupos aqui da comunidade de Filadélfia, do WhatsApp. Então eu tenho uns 4, 5 grupos. Então, tem uns grupos que o pessoal fica postando foto, assim, fazendo propaganda, né? Vendendo salgado, vendendo comida, de anúncio. Tem outros que pedindo trabalho, oferecendo trabalho. Então é um conselho também que eu dou para as pessoas. Chegou aqui, tenta entrar nesses grupos o mais rápido possível. Para você ter ideia, e até do Brasil mesmo você já pode participar. Eu escolhi Filadélfia, então eu quero descobrir o que é Filadélfia.
Ah, eu quero chegar na Filadélfia, eu quero ir para uma igreja. Ah, eu sou evangélico, tem essa igreja lá nessa cidade. Ah, eu sou católico, tem a Igreja Católica Brasileira, tem a Igreja Brasileira Evangélica Assembleia de Deus, tem Universal, tem Adventista, tem Presbiteriana, tem tudo aqui, rapaz, tem tudo. Eu vivo nos Estados Unidos, mas querendo ou não, eu levo uma vida do Brasil. Eu como comida só. Aham. E falar em Brasil, deixa eu falar uma coisa pra ti. Restaurante brasileiro aí, dá pra comer a comida brasileira aí tranquilo? Brasileira, que é brasileiro que vai te atender. Eu tô pra. Já conversei com um primo meu, já era pra ter até gravado, mas eu não fui ainda porque eu gosto de levar ele vai gravando, a gente vai interagindo, entendeu? Eu quero fazer um vídeo mostrando a comunidade brasileira. Eu Aham. na igreja católica e quero terminar lá na igreja que eu vou, que é uma igreja evangélica que chama Bom Pastor. Se você quiser seguir depois o canal dessa igreja, o YouTube, o Instagram, Legal. você pode seguir, chama Igreja Bom Pastor Filadélfia. Tem ela aqui em Filadélfia, tem ela aí no Brasil, acho que é lá em Goiás, eu acho que tem no Rio de Janeiro também. E tem em mais dois estados aqui, dois estados ou um estado aqui nos Estados Unidos. E então eu quero fazer um vídeo mostrando a nossa comunidade, entendeu? Então eu quero mostrar a igreja católica, as igrejas evangélicas. Eu quero vir gravando, mostrando a rua onde tá o povo brasileiro se concentra, entendeu? Nas padarias, restaurante. Tem duas padarias brasileiras. Tem pãozinho de queijo? Já Restaurante, comeu pãozinho de queijo bom aí já? tudo, do mesmo jeito. Tem restaurante com churrasco, deve ter uns cinco. Pra você comer, chegar e comer uma picanha assada. Olha, bacana. Sim, atendimento, franguinho com quiabo para nós que é mineiro. E Sim. tem os outros também que já vem, você pode comer lá, mas não tem carne assada, entendeu? Aí tem aquela Aham. panela ali que eles fazem na hora. Eu gosto de comprar um marmitão, né? Nesses. Que é comida pesada ali mesmo. Igual que mesmo, eu vou num restaurante que chama Tropicana, e aí eu pego uma marmita, aquele frango com quiabo, que eu sou mineiro, eu gosto. E tem as lanchonetes também, né? Que você quiser comer aquele sanduíche, aquele burgão grandão, tem lá. E tem também aqui, eu tô para gravar também com um chegado meu, que ele trabalha só fazendo delivery. Então, Ah, bacana. vem entregando nas casas, pizza brasileira, lanche brasileiro, né? O lanchão brasileiro, hambúrguer, cheeseburger, x-tudo. Que mais? Porque pastelzão de queijo, né? Que eu gosto. Ê, maravilha! Caldão de Tem tudo. cana. Aí agora já tem um pessoal aí. Antigamente era difícil você achar que era caldo de cana, né? Mas Aham. agora já tá achando para lá e para cá. Então, Legal, legal. você leva aqui, você quer Guaraná Antártica, você vai achar em qualquer lugar, você vai achar. Você pode fazer uma feijoada com tudo, tudo, tudo. Então, não tem dificuldade nenhuma. Eu fiz até o ano passado, eu fui numa fazenda de uma brasileira, ela é uns meia hora daqui. Eu fiz uma live lá, essa live já está indo para 1 milhão de visualização. Olha que bacana. E esse ano agora, e a minha página estava bem pequenininha, né? E essa live continua dando comentário até hoje. E agora, em agosto, agora eu acho que ela já abre ela, entendeu? Porque essa época agora eles plantaram as coisas, plantaram maçã, plantaram uva, é o que produz aqui, entendeu? É milho, giló. Então, porque é só essa época do verão que produz essas coisas aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, não, né? Aqui nesse clima meu que não é tropical. Na Tá. Flórida é o ano inteiro. Só que aqui onde eu tô não produz banana, não produz laranja, mexerica, não produz aqui não. Limão. Já plantei limão, não adianta. O trem não dá. Não vai. Não dá tempo, entendeu? Você planta, aí ele desenvolve. Na hora que chega o inverno, ele morre. E só que ele Ah, morre. entendi. Porque o inverno também, você falou que o calor é calor, mas o inverno também vem doído. Tem vídeo meu no YouTube, eu andando nos fundos aqui de casa, tem um ribeirão bem grande, e ele congela de uma certa forma que eu ando de bicicleta em cima dele. Ó. Olha, rapaz. Depois, no meu YouTube aí tem um vídeo aí eu andando em cima da água, assim, trincando assim, e eu andando.
E Ó, aí pessoal, ó, entra no canal dele também. Depois, ó, entra no canal dele e vê todos esses vídeos. eu vou. No verão agora, de nada nele, né? Na água de boa. No inverno ele congela e bate assim em mim, ó. Aí eu vou andando assim, ele trincando, o gelo trincando, e eu passando em cima. Tá aí. Eita! Tem medo daquele negócio de quebrar e tu cair dentro, não, rapaz? Nesse eu não tenho medo, porque se trincar, eu saio fácil, entendeu? Tá. Mas aí, se fosse em qualquer outro rio que eu não conhecesse, aí eu não teria coragem, não. Mas Ah, mas aí agora, no final de agosto, agora por aí eu quero voltar nessa fazenda de novo. Que lá é de uma brasileira a fazendinha. legal, bacana. Aí a gente vai lá, e os pés de maçã, tá na minha página aí. Depois eu vou até compartilhar. Oi, meu amor. Quer sentar perto do papai? Não. Não, não, por quê? Quer sentar perto do papai? Aí eu quero voltar lá, porque como é tudo orgânico também, eu já tenho alergia à fruta, essas coisas, Sim, gente. sim, sim, sim. Aí eu já chego lá e já pego a maçã no pé e como. Eita, maravilhoso, né, cara? É outro Tá? sabor, né? É outro sabor, não tem química nenhuma. Eu trago saco de milho, entendeu? Aí eu chego em casa, asso, cozinha. Aí a minha irmã faz aqui curau, entendeu? Olha, curau, É porque a minha pamonha. foi nascida e criada na roça, então esses trem de roça sabe fazer tudo. Eu tenho Aham, aquela na cozinha, você tem que ver, a minha irmã mais velha. As duas é boa na cozinha. Só que uma é boa para fazer coisa doce e coisa salgada. A outra já é só coisa salgada, entendeu? aham. Mas aí a minha irmã faz esses trem tudo de cozinha. Ela assa cada roscas. Eu tô precisando ir lá na casa dela pra gente gravar e postar, entendeu? E aí, assim, Legal. eu tô nos Estados Unidos, mas assim, eu tô levando. E agora eu tô mais por dentro das coisas do Brasil, né? Porque devido à página, YouTube, o Insta, tudo que é notícia do Brasil chega para mim agora, que o pessoal vai me informando. E outros, Sim, sim, sim. vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, tem gente do Acre que vê minha página, na hora que eles escrevem lá, eu tô no Acre, outros lá do Pantanal afora, Ó, legal, que bacana, né, cara? Rondônia. Ah, rapaz, eu acho que na minha página já tem gente de quase o Brasil inteiro, viu? Ó, que Deus te abençoe, cara. Bacana, muito bacana mesmo. Porque realmente o seu canal é muito interessante. Eu fico assistindo o vídeo, daqui a pouco quero assistir o outro, tem outra curiosidade. É muito bacana, você mostra umas coisas muito detalhadas. Agora você está com drone, né? Eu levanto o drone, assim, é algo a mais, entendeu? Então aqui também Aham. tem mecânica brasileira, entendeu? Você pode, se o seu carro estragou, você não vai no lugar americano, você vai no lugar brasileiro, que te atende em português, ó, não tem nada melhor. Igual foi antes de ontem mesmo, eu precisei trocar os discos de freio, né, e as pastilhas de freio da minha caminhonete. Eu fui lá na oficina brasileira, e não tem só uma, não, tem várias. Ó, que Aí, bacana. aí um funcionário dele lá já me conhecia, né? Da internet, falou: rapaz, Sim. você chegou aqui, que trem bom, ué. Aí nós trocou ideia lá, de boa. Aí depois o dono lá falou assim: não, então depois você vai vir cá para você gravar um vídeo com nós. E aí, Legal. aí ele falou assim: eu te dou uns descontos aqui, você vai gravar um vídeo para gente fazer uma propaganda da minha oficina. Show de bola. Show de bola. Ele é lá de. Acho que é Central de Minas o nome da cidade dele, mineiro também. Então, assim, os meninos que trabalham comigo português, aqui em casa a gente fala só português, as minhas meninas falam português, né? Mas ela, Falar em idioma, eu não perguntei. Como que foi o inglês para você? Quanto tempo demorou para você pegar o inglês? opa, Você entendeu o que o americano estava falando e tal? eu vou falar a verdade com você, o meu inglês, ela é aquele inglês, assim, de se virar nos 30 mesmo, entendeu? E eu estudei, eu fui para a escola, eu fui numa escola aqui há pouco tempo não, pouco tempo que eu estava aqui, eu estudei. Aham. E os demais eu fui aprendendo no dia a dia, entendeu? Aí, a respeito do meu trabalho, se eu chegar, eu sei resolver tudo. Quando o trem aperta muito, aí eu chamo a minha esposa. Assim, se eu for tal, entendeu? Agora eu fiquei 3 meses
doentado aí eu fiquei internado. Eu vi os vídeos, eu fiquei sabendo. Porque aí se for um diálogo mais longo, igual a gente está aqui, aí não dá para mim não, entendeu? Eu vou chegar a um ponto que eu não vou ter assunto mais. Porque não é tão simples assim, entendeu? E aí, se você vai para um hospital, igual eu dou conselho pessoal, você chegou aqui, eu sei falar inglês, beleza, você vai no hospital, toma cuidado, entendeu? Se você entende tudo, tudo mesmo. Aham. Um médico, um advogado, ele vai falar coisas que geralmente você não usa no dia a dia. É um termo mais técnico, né? Então, se você não falar fluente, você vai ter dificuldade. Às vezes é algo que ele vai me perguntar, você é para você falar não, você vai falar assim, entendeu? Com palavras do dia a dia deles ali. Agora, se você vir falar de carpintaria de trabalho, eu chego no serviço, eu vejo os americanos conversando, eu sei tudo. Sim. Porque eu sei o que está acontecendo. Aí, Aham, tá dentro ali do seu dia a dia, né? aí eu falei, eu fiquei. Aí não, aí até que nos primeiros dias, até antes de saber qual era o meu problema, minha esposa me ajudou. Mas aí eu fiquei 4 dias internado, aí eu já me virei lá no hospital, entendeu? Com as enfermeiras. Eu não precisava de tradutor, não precisava de nada. Aí elas vinham, perguntavam se eu estava sentindo dor, horário de tomar remédio, conversar comigo, aí eu respondia, tudo de boa. Mas mas também se a pessoa não souber falar nada, é só falar que não sabe nada e o hospital mesmo já tem as empresas que fazem tradução, entendeu? De Ah, bacana, 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 todo legal. idioma. Porque eles veem você assim, já vê que você não é americano, entendeu? Eles já perguntam, você fala inglês? Aí se você falar assim, eu entendo bem, ela te pergunta se você quer. Aí se você falar não, ela já sabe que é não. Ele já tá. E na hora que você chega no hospital, já tá. Eles já estão assim, bem preparados do jeito, porque tem muito brasileiro. Você chega no hospital, já tá lá a folha, tudo em inglês e tudo em português do outro lado, para você ler, entendeu? As normas do hospital. Então você já chega ali, você olha só, pô, é meu idioma que está aqui, e português brasileiro, não é português de Portugal, não. Bacana, hein? Legal. Preparado. Aí eles já te perguntam. Vocês não sabe falar inglês mais ou menos, um pouquinho e tal. Se você falar que não fala nada, eles já pegam os aparelhos deles e já chama as companhias. Aí as companhias já entram. E porque tem lugar também que, mesmo se você não falar o inglês fluente, eles preferem pegar uma pessoa, como é algo bem que tem muita responsabilidade no hospital, eles já pegam uma companhia de confiança deles, entendeu? Porque tudo que eles te perguntar ali, eles sabem que aquele tradutor vai estar traduzindo certinho. A Sim, minha sim, sim. sabe falar inglês bem assim, meu inglês fala, minha esposa fala 100%. E mesmo assim, teve um dia que eu fui fazer a minha cirurgia, eles falaram assim, já que o seu inglês não é fluente, a gente vai colocar o tradutor. Eu falei, beleza. Aí eu falei, minha esposa fala inglês bem. Eles, não, a gente quer a nossa companhia, algo que eles pagam, entendeu? Sim. Porque é algo sério, então... Sim, sim. Muito bacana isso, é bem interessante falar isso aí, porque muita gente não sabe como funciona, como que é, né? Fica até com Porque, medo de ir no médico por causa de não falar o inglês, e é bom saber isso, é uma informação muito importante. aí, igual porque o hospital é algo de vida ou morte, saúde ali. Sim, Se eles não pegam alguém de confiança deles, aí, por a vez de uma tradução, acontece algo errado, aí é depois, verdade. mas eu não sabia falar inglês. Porque aí tudo é processo, né, cara? Aí o tal do aqui, tudo aqui eles falam sul, né? Sul que é processo. E aí vai meter o processo no hospital e eles vai perder, entendeu? Então eles vai tirar, digamos, o dedo da reta. Então, Sim, sim, sim. já chega lá, eles já tem lá o telefone, o aparelho, eles já digita lá e já te fala o português brasileiro. Eu não sei aonde ficam essas companhias, aqui mesmo, se é no Brasil. Já chega, a pessoa já fala assim, não, eu sou fulano, eu vou te ajudar na tradução. E aí eles fazem a tradução perfeita para você ler. Então, Legal, bacana. em idioma hoje não é problema. Hoje aqui, ó, tem policial aqui na Filadélfia que te parar, eles olham para você assim, já fala português, já fala bom dia com você, boa tarde. E Ah, que bacana. porque os policiais lá, quase todos já falam bastante português, entendeu? Cada comunidade brasileira isso é muito grande. Muito grande. E hoje aqui também já
Já tem muita criança da época que eu cheguei, que chegou, né, e já cresceram. Então já viraram adultos, já teve filhos. Então, Sim, 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 sim. igual quando eu cheguei aqui, a minha sobrinha tinha 7 anos, hoje já tem 25 anos. Então, E já fora, é uma pessoa que já tem fluência, né? já tem influência. A minha sobrinha já faz faculdade aqui, ela, o inglês dela é 100%. E fala português também. E aqui em casa a gente prioriza o português, entendeu? Tá. As minhas duas filhas ficam na escola inglês o dia inteiro. Mas chegou aqui em casa, igual minha esposa está conversando ali. Ó. A minha menininha mais nova, de 2 anos, o português dela tá tão bom que você não tem ideia. Porque tem muitos pais aqui que às vezes aprendem a falar inglês e dando ficar conversando inglês com os filhos, entendeu? E acha que o português é bobeira. E não é bobeira. O português Queira é ou não queira, é uma segunda língua que a pessoa está aprendendo. É, assim, né? eu faço questão dos minhas filhas falar português, por quê? Eu tenho meus parentes no Brasil que não falam inglês. As minhas meninas são Tem americanas. que entender, pelo menos, para se comunicar, né? Como se chegar no Brasil hoje, elas não tem dificuldade nenhuma em comunicar com os avós, em comunicar com os tios, amigos, porque elas falam português. Aham. Aqui em casa, a prioridade nossa a nossa televisão fala português, elas vê desenho em português, porque na escola é inglês o dia inteiro. E aqui Aham. é português. E as crianças aqui não adiantam. Parece que elas têm dois cérebros. Ela Assim, absorve muito rápido, né? Ela absorve tudo. a minha irmã, a minha sobrinha, a minha filha, o meu sobrinho, ele chega, igual meu sobrinho chega, ele já tem 10 anos, bem mais velho do que a minha sobrinha. Ele chegou, tio Fernando, beleza, tal, como é que tá? Bom demais, conversa. Aí do nada chega um amiguinho dele e já dobra a língua na hora. Já solta o inglês, e eita maravilha, hein? Inteiro também, só que entre eles não falam português fácil. Eles só falam inglês, português com quem já é adulto. Com Ah, entendi. igual eles não falam português. Porque eu acho Eles falam igual eles falam na escola. sim, porque o cérebro deles parece que é o inglês primeiro, entendeu? A Ah, minha, entendi. minha filha aqui chega aqui, mãe, pai, tal, português. Uma amiguinha dela chega aqui, acabou. Já vai conversar com a amiguinha. É raro falar uma palavra em português. Ó. Legal, né, Eu, cara? Interessante, interessante. eu fico observando a minha menina ali, a mais velha, que ela já fala mais, né, português e inglês. Aí é naquelas amiguinhas dela chega, eu fico olhando essa conversando. Aí eu olho para ela assim, a minha filha fala assim: o que foi, pai, que você tá olhando? Na minha fala, olhando. Ô, Fernando, deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Puta, tô adorando o bate-papo. Você é um cara muito espontâneo, muito gente boa, né, cara? Nossa, é muito simpático. Meu, realmente é um prazer te conhecer. Você realmente é tudo do que se passa no vídeo lá, que você é um cara legal, espontâneo, e você realmente está mostrando que você realmente é aquilo lá que a gente vê no vídeo, né? Não, o dia que você me vê eu pessoalmente, você vai ver isso aqui. Graças a Deus, E eu oro a Deus porque eu continuo sendo essa mesma pessoa. Quem gostar de mim vai gostar de mim desse jeito. Tem muita gente que às vezes nem mexe com construção, nem nada, entendeu? Não sabe nada. Sim, sim. Chega na minha página, vê eu lá, minha espontaneidade, fala, rapaz, eu não sei nada de construção, não me interessa, mas eu vou seguir sua página, seu canal, porque eu gostei de ser. Gostei de Ah, você, é isso mesmo. meu, muito E tem obrigado. canal, tem canal que eu acho interessante, que eu vou assistir, mas você não. Sabe? Você vê a pessoa apresentando lá, a pessoa, sabe, não. Você fala assim, não gostei desse cara, não vou seguir ele, não. Acontece isso. Chego lá, Até acontece isso, pode acontecer isso com o meu canal, com o seu, tem pessoa que assiste, pode falar assim, não gostei do jeito dele. Até tem pessoas que podem assistir meu canal e falar assim, a voz dele é chata, não gostei do jeito que ele apresenta. Isso é muito pessoal, individual de cada um. Pessoalmente, eu gosto muito, acho bacana, e que Deus te abençoe mais, porque você é uma pessoa que a gente vê que é do bem. cara, eu acho que ajuda muito também a forma que a gente foi criado, né? É de onde eu vim.
aonde eu tô aqui hoje, eu vim para os Estados Unidos. Eu não posso falar que a minha vida antes era ruim, porque tudo é momento, tudo é experiência de vida, mas hoje eu me vejo minha vida melhor, entendeu? Assim, espiritualmente, aí a gente vai falar também de financeiramente. Hoje, eu tô com vontade de comer uma coisa boa, eu posso ir lá no supermercado e comprar. Graças a Deus. Andei a pé a vida inteira no Brasil, não tenho vergonha nenhuma de falar. Se eu precisar andar de novo, eu vou andar de boa. Eu não tenho problema nenhum com isso. Andei a cavalo, andei de bicicleta. Hoje tem meu carrinho ali, tem minha van. Minha mulher também tem um carrinho dela, mas isso é tudo bens, né? Que você pode ter amanhã, Sim, depois de amanhã, você não pode ser que não não. tem mais. Sim, sim, verdade. Mas, assim, eu acho que assim, eu consegui. O meu objetivo, eu acho que eu consegui bastante coisa. Claro que umas vai dar certo, outras não. E eu tenho agora outros planos. Eu acredito que Deus está me preparando para coisas bem maior, entendeu? Eu tenho muita vontade dessa comunicação que eu acho que eu tenho. Eu acho que eu tenho uma comunicação boa, apesar que eu não sei falar palavra diferente, esses trem. Esse eu não sei falar, meu português também não é um dos melhores. Depois que eu passei a mexer na internet, eu aprendi a escrever mais, escrever melhor, entendeu? Mas meu português, todo mundo percebe que é lá do interior e meus plural não é 100%. Mas, assim, eu acredito que mais para frente eu já quero fazer mais uns vídeos falando de Deus, ensinando um pouco de Deus, mostrando a palavra. Para quem não tinha nenhum seguidor na internet, já está chegando aí a 100 mil. Assim, é Sim, uma vitória muito grande, cara. sim, Porque, legal, legal. E eu fico feliz de ouvir umas histórias dessa. entendeu? Porque, assim, quem me conhece, igual quem me vê no dia a dia, não me conhece de onde eu vim, de onde eu saí. Não é que era ruim, não, Sim, era bom, entendeu? Eu não posso falar que o meu passado era ruim. Não posso ficar falando isso. Mas eu, hoje, o meu presente aqui, eu tenho uma qualidade de vida melhor do que antes. aham, Antes, sim, sim. se eu estou na roça, eu queria ir em Valadares, eu tinha se chovesse, eu andava 12 quilômetros a pé, ou eu tinha de ir de bicicleta até chegar numa condição melhor. Se eu queria comer um pedaço de carne, graças a Deus, a gente tinha galinha no terreiro para matar. Mas, assim, não era que tem abundância também. Feijão, se você queria comer, você tinha de plantar para você comer, entendeu? Aham, E não era culpa dos meus pais nem de ninguém, era a situação daquele momento. E o mundo sim, sim. melhorou muito para muita gente. E para mim não foi diferente. Mas tudo que você conquista é com muito suor e dedicação. Ó. Sim, é verdade. Isso aí é Eu fato. conhecendo hoje, e a gente está aqui trocando essa ideia, e Deus abençoa que vai ser inspiração para alguém, é porque eu plantei algo lá atrás e você também plantou. Sim, verdade. Você não tem a iniciativa, você sabe que dá trabalho fazer essas coisas. Ó, Dá você trabalho. casa, não sei a distância que você trabalha, você largou o trabalho, chegou em casa, você poderia estar no seu sofá de boa, já dormindo, eu também, mas não, eu penso num algo maior, você pensa. Então, se eu não tivesse plantado uma sementinha há um ano e tanto atrás, você não tinha me achado. Verdade. É isso mesmo. Até mim e agora nós não estava trocando essa ideia. E eu acredito que através dos vídeos que você está fazendo, está ajudando as pessoas que você está entrevistando e está ajudando pessoas com outras pessoas com outras informações, entendeu? Igual você Sim, a mulher lá que eu andei vendo, a mulher tá lá num país da Europa lá que eu não tenho nem ideia. Eu tenho que acabar de ver. Era até uma entrevista de uma mulher. Eu vi que você entrevistou um cara do Canadá também. Então depois eu tenho que dar uma fuçada, porque eu adoro, eu tenho curiosidade demais sobre o ser humano pro mundo afora, entendeu? e olha, falar uma coisa para você, aqui no intuito do meu canal, justamente trazer a experiência de brasileiro do mundo inteiro, porque cada lugar tem uma particularidade, né? Cada Verdade, país é um diferente do outro. Você falar, você sabe igual, você sabe dos Estados Unidos, está passando sua experiência dos Estados Unidos. E aí lá no Japão é uma realidade que você vai assistir, você vai falar, cara,
como que é diferente. Aí lá na Escócia, no Canadá, aí você vai assistir lá em Bangkok, vai assistir a pessoa que está lá na Espanha, a pessoa que está em Portugal, a pessoa que está lá é, na República Tcheca, né? A pessoa que está lá no Bahrein, né? Aí você fala, cara, né? O mundo é grande e essas culturas, né, são bem diferentes, né? Diferente. Então é interessante. Objetivo, lutando para sobreviver, ó. Porque Sim, sai do Brasil à toa, pra gente que veio de família simples, entendeu? Você é de uma família simples, que você nem prestou para estudar direito, com tudo bem difícil. E fala assim, gente, eu vou para os Estados Unidos, cara. sim. Pai mesmo, o meu pai achou que ele nunca pisava nos Estados Unidos. E através da gente aqui, ele conheceu. Eu sempre falava, pai, eu tô nos Estados Unidos. Ele falava assim, tá lá para as Europa. No caso, da Europa, Sim, 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 é verdade, é verdade. é o que ele escutava. Você via Jornal Nacional, mas você não tinha. Não, Sim. Não tem a noção geográfica, né? não tinha nem ideia. Mas, pai, onde está os Estados Unidos? Tá lá para as Europa fora. Ele falava as Europa, né? Aham, sim, sim. O mais antigo fala assim até hoje. Aham, verdade. O meu pai, quando ele chegou aqui, cara, ele ficou. E ele foi embora, mas assim, os planos dele era voltar o mais rápido, de tanto que ele gostou daqui. Cara, eu vou falar pra você, tem gosto pra tudo, cada um. Às vezes tem gente aqui que chega e não gosta, mas os Estados Unidos é maravilhoso, cara, maravilhoso. Se Deus quiser, um dia você vai conhecer. Se Deus, Amém. você vai conhecer. Você foi lá, não deu certo, mas continua tentando, não desiste. Eu conheço Ó, pessoas que conseguiu nascer. pessoal, então, pessoal, que eu tive uma conversa com o Fernando e contei para eles que agora, recentemente, eu tive o meu visto de turista negado. Aham. A gente não sabe o porquê, sempre entrega aquela folha rosa para a gente, justificando a mesma coisa para todo mundo, que você não comprovou o vínculo com o Brasil, mas lá para frente vamos tentar de novo. Não, eu acho que tem que esperar uns 6 meses, não é, para tentar de novo? Eu acho que tem Não uma não data. tem prazo, é assim, não tem prazo, na verdade, não tem prazo. É que assim, o pessoal fala que é o seguinte: bom, se negou agora, se aplicar de novo escrevendo as mesmas coisas, não mudou nada. Então, a sua ADS vai vir a mesma coisa, então não mudou nada. Então, é bom você ter um prazo de um tempo para pelo menos mudar alguma coisa na sua vida. De repente, você muda de emprego, você começa a ganhar mais, você Assim, consegue, né? Algumas coisas consegue mudar ali na sua ADS para que consiga ser aprovado, né? você não pode desistir de tentar. E outra também, na hora quando é para ser, não deu certo dessa. Mas eu conheço gente, parente meu mesmo, que conseguiu na quarta, na quinta vez e não mudaram, não mudou nada como que fala aí? Na DS 160. Não mudou nada, foi as mesmas coisas. Vai depender da pessoa que vai te atender, se ela está bem-humorada ou não. Você vai olhar aí com a sua cara ou não. Vou deixar esse cara lá passear no meu país. Esse cara, igual deu cara de mexicano, esse cara é mexicano. É assim, a gente não pode desistir, entendeu? É claro que se você for tentar daqui 6 meses, se a sua conta melhorou no banco, glória a Deus. É algo a mais, é fruto do seu trabalho, entendeu? Então, assim, se você é turista, você quer que vem para cá é quem tem dinheiro para gastar, Sim. entendeu? Então, se você tinha lá tantos mil, agora quando você voltar, você vai ter. Você vai olhar assim e falar assim: se você tinha 50 mil, agora você tem 100, você também não vai colocar que você tem 50. Você tem 100, para que você vai colocar que tem 50? Aí o cara vai lá, eu tinha 50, agora já tem 100. Então, opa, já melhorou. Ah, não, mas vou esperar ele ter 150 mil para ele conseguir. E assim vai, você não pode desistir, entendeu? E se Deus quiser, um dia você pisar aqui, eu acredito que você vai gostar. É É, principalmente sim, você que vai vir como turista, você não vai trabalhar, você vai sim. vir aqui, voltar para trás. Cara, Quero ir aí, eu quero ir, na verdade, ir aí, entrevistar você pessoalmente, né? é, Entrevistar a Cida, que está lá em Boston, que eu fiz um vídeo com ela, fazer uma entrevista pessoalmente lá com a Cida, em Boston, para ela ah, mostrar lá o trabalho dela também, você mostrar o seu trabalho, né? Legal, é esse trabalho que eu quero fazer.
A entrevista que eu dei aqui foi do Rogério Fernandes. Ele é, Aham, ele é lá da TV Rio Doce, governador Valadares. legal. E ele teve aqui, e a gente já conhecia, conversava no telefone. Ele me encontrou, igual você me encontrou. Aí me mandou mensagem. Só que na época eu respondi ali rápido, porque eu tinha pouco seguidor. E ele, Certo. rapaz, eu tô querendo passar seus vídeos aqui na TV aqui aberta, aqui em Valadares, pode passar? Falei, claro. Aí ele começou a passar os vídeos, e até que quando ele conseguiu vir cá, ele veio aqui em casa. Ó, que bacana. Legal, cara, legal. Casa, tomou um café, nós gravamos aqui ao vivo, ele com o microfone, o câmera. Tá lá no YouTube lá, tem um vídeo lá. E a gente trocou manhã. Eu já vi a thumb, eu já vi a thumb. Você viu? Aí E, ele me enviou o vídeo, aí eu pedi a menina para fazer a thumb lá direitinho, para ficar algo mais profissional. Porque depois que eu passei a editar meus vídeos, ganhou mais engajamento, entendeu? tá. Porque eu gravo, ela edita, a gente faz a capa lá direitinho, bonitinho. E aí foi um vídeo meu mesmo, que é a rotina dos carpinteiros, que tá indo para 200 mil visualização. Ó, que lindo, bacana, hein? Muito E, é, bacana, Deus te abençoe. e aí tá crescendo, mas se Deus quiser, você vai conseguir ainda. Amém, vamos sim, vamos Não sim. pode desistir, entendeu? Não pode. Sim, Porque às vezes você está indo numa linha, digamos que não está dando certo. Você vai seguir aquela linha, mas você vai se aperfeiçoar, entendeu? Você vai seguir aquela linha. Não, eu tenho esse objetivo, mas eu preciso me aperfeiçoar para melhorar, ué. Porque sim, você tá... verdade. E exemplo, você inteirou 1 milhão de visualização, de seguidor, você tem que estar sempre melhorando. Não tem jeito. Sim, sim, sim. Porque senão você fica para trás, ó. Verdade, É verdade. concorrência, entendeu? Ninguém quer ficar atrás de uma pessoa acomodada, você sabe disso. E esse é Sim, um sim, problema do ser humano. Às vezes ele cria uma bolha para ele e fica ali dentro, entendeu? E a gente tem que estar expandindo. É claro que você tem que ter as suas ideias, o seu objetivo, a sua espiritualidade. Eu mesmo, tudo que eu vou fazer, eu falo assim, Deus, coloca a pessoa certa no meu caminho. Se for tua vontade, isso vai seguir na minha mente. Se não for tua vontade, que o Senhor arranca. E assim, Deus está abrindo as portas. Colocou você, já colocou outros. E eu estou agregando sempre, entendeu? sim, sim, Novas sim. ideias. Porque às vezes você vê uma pessoa, você não dá nada para ela fala 2 palavrinhas para você que vai te servir para sua vida o resto da vida. É verdade, isso é sério, isso é sério. Entendeu? É Então, certo mesmo. igual o seu canal, eu nem sei o tanto de seguidor que você tem, ou visualização, nada. Se você tivesse 1 seguidor, eu estava aqui conversando com você do mesmo jeito. Se você tivesse 1 Legal. milhão, Isso é eu muito bacana, porque tem pessoas que você procura para buscar entrevista, para saber a história da pessoa, ela já fica achando que você está querendo roubar seguidor dela, está é querendo, né? E aí a isso é, pessoa, né, acaba não te dando atenção e, vou dar uma olhada no seu canal aí, depois eu te respondo, e aí não te responde, e eu entendo, nós estamos falando de seres humanos, né? mas também, Então, o ser humano é diferente do outro, e paciência eu entendo completamente. e às vezes também até livramento, entendeu? Às vezes até livramento, entendeu? Por igual você, eu tenho meu canal também, minha página cresceu, e quando você me procurou, eu não tinha bem menos. Então, quando você me procurou, não tinha nada de seguidor. E agora eu tenho mais seguidor e você me procurou do mesmo jeito. Aham, sim, E se Deus quiser, a gente tá dando essa aqui, e a próxima eu já vou ter mais, você vai ter mais. E, e o dia de amanhã pertence a Deus. Vai que subir uma fonte de renda, você vai viajar o mundo. E também nem sempre é o dinheiro, entendeu? Eu não estou sim, preocupado, o dinheiro é importante. Mas a partir do momento que tudo que você vai fazer, você está focado no dinheiro, não vai dar certo. não vai dar certo, verdade. Porque às vezes o dinheiro até vem, mas se você não estiver sendo feliz com aquilo que você está fazendo, não, É não verdade, sim, sim. entendeu? O meu prazer é na verdade, igual você falou, você podia estar aí, tomar banho para tua e chegou do serviço aí, ó, tá, né? Tá pregado aí gravando Ah, comigo. Eu podia ter chegado do serviço também, tá assistindo televisão aqui dormindo, mas eu faço com prazer porque eu gosto de ouvir a história, eu quero ouvir as pessoas, quero ouvir a história e passar para frente, porque tem outras pessoas que vão assistir o vídeo e vão
adquirir conhecimento, né? Com a sua E história. vai saber o que que eu fiz, o que que aconteceu. Tudo que eu tô falando aqui não tem, igual eu falo com o pessoal lá na minha página, tudo que eu coloco lá e no canal não tem uma linha de mentira. Tudo é o nosso dia a dia e é o que acontece. Então, tudo que eu falei aqui, eu não tirei nem uma vírgula e nem coloquei, entendeu? É o Sim, que tem acontecido comigo e o que vai acontecer daqui para frente, a gente vai postando. E a gente espera que sim, isso seja informação para alguém. Eu sim, aconselho para as pessoas não virem para os Estados Unidos de qualquer maneira. Entendeu? Não vem para cá iludido que vai chegar e tô saindo do Brasil. Tem uns que chegam aqui e falam assim, não quero voltar para o Brasil nunca mais. Tira isso da mente. Ó. Brasil, bom ou ruim, é o nosso país, entendeu? sim, é verdade. Sim, é verdade. Pode estar lá no pó, mas é o nosso país. Independente do acontecer, é a nossa nação. E eu tô aqui fora, mas eu oro a Deus o tempo todo para o Brasil estar sempre crescendo, melhorando. Sim, sim, Eu vou querer o mal sim, é verdade. E às vezes a pessoa. Já que você está falando, já que você tocou nesse assunto, vou perguntar uma coisa para você. O que você falaria para o pessoal, o lado bom e o lado ruim aí que você vai? Você está na Filadélfia, né? Aham. Qual é o lado bom e o lado ruim da Filadélfia? Também você pode falar, não tem nada de ruim. Ah, não tem nada de bom. Vamos lá. Não, aqui na Filadélfia, cara, eu tô pensando aqui Não, por um lado, eu acho que a Filadélfia já foi melhor, entendeu? Tá, Não que ela ficou ruim, a Filadélfia continua a mesma. Eu acho que tem ficado ruim pelo fato de pessoas que têm chegado aqui e tá atrapalhando a comunidade, entendeu? tá. Entendi aquele caso que você contou, né? Aquela Isso. história que você contou. Antes um brasileiro podia me chamar e eu levava ele para trabalhar de boa, sem problema nenhum. Agora eu já não estou levando. Então a culpa não é da Filadélfia. A culpa é de Sim, chegando e está sim, procurando uma sim, vida errada. Então, sim, só que a gente está falando de brasileiro, entendeu? Não vamos falar de outra sim, raça. Do sim, Brasil. sim. Então, esse é um dos fatos ruins. Ah, agora, vamos falar mais fato ruim. Ah, mais fato ruim também é você morar perto de muitos brasileiros. Não é um fato bom aqui hoje. Antes era. Agora, voltando dos mesmos motivos. Eu tenho Tá, um entendi. vizinho meu aqui que é brasileiro, mas ele leva uma vida igual eu levo, entendeu? Eu levo uma vida, ele leva uma vida igual eu levo, tem a família dele, ele é da mesma igreja que eu. Não tem Agarrado no serviço, tá aí para trabalhar, filho, para, trabalho, né? é respeitoso, a filha dele vem aqui em casa, minhas filhas vai para casa dele. E, e tem outras áreas aqui de brasileiro que, se for para me morar de graça lá, eu não quero. Tem muito brasileiro, e não é pelo fato de ser brasileiro, é porque o que eles aprontam. Porque Tá, entendi. a culpa não está na raça, entendeu? A culpa está no ser humano ali, ó. O Sim, brasileiro sim, sim, eu entendi, deu para entender. chega assim e fala assim: ah, eu não quero morar na área de Não é que brasileiro, você é melhor do que ninguém, é porque tem pessoas que estão numa pegada diferente. uma pegada diferente. Então, às vezes a pessoa que está levando aquele tipo de vida ali está feliz, tal, tal. Já para mim já não dá, entendeu? Sim, verdade, Eu não verdade. posso confiar em deixar um carro meu na rua de boa, que isso pode encher o caneco e bater ali, estragar. Dependendo do tanto de tipo de companhia. As pessoas vão ver ali em volta da minha casa, pode entrar depois na casa da gente, igual eles têm feito aqui, o nosso próprio povo. Então, eu moro um pouquinho afastado, entendeu? Foi escolha minha. Assim, Tá, na Muvuca mesmo, eu moro uns 10 a 15 minutos. tá, Então, assim, vamos falar da comunidade brasileira. Essa é a parte ruim que está acontecendo aqui na Filadélfia, da nossa comunidade. Agora, tem as outras áreas também perigosas da Filadélfia, entendeu? Porque nem sempre é só flores, entendeu? porque, Tem, porque todo centro de cidade, toda metrópole tem, né? você tem uma área da Filadélfia aqui, eu já até pensei em ir lá gravar, mas eu não tô querendo ir lá sozinho, porque se você chega lá gravando assim, tem, os camaradas ficam
Tipo assim, igual você chega numa área perigosa no Brasil aí, nessas capital, os caras já vê assim, sabem que você não é dali. Então eu Sim, tive aqui na Filadélfia uma vez, eu fui num lugar mais perigoso aqui, que rola muito trem errado, entendeu? Perigoso mesmo. E aí eu comecei a gravar, eu percebi que eu estava sendo muito observado, entendeu? Então, eu vazei de lá o mais rápido. Então, lá tem as coisas erradas do dia a dia, muito roubo, muita rua suja, gente morando na rua, tá. entendeu? Nesse verão agora, o pessoal às vezes dorme nos albergues, mas durante o dia fica para a rua fora, que são viciados, entendeu? Então tem muito, eu vou até fazer um vídeo assim, o pessoal tem pedido bastante. Então é também uma parte ruim da Filadélfia. Entendi, sim, No meu ponto de vista, tem mais coisas boas do que coisas ruins, porque eu busco as coisas boas. Eu vou sim, para sei. um restaurante brasileiro bom, como uma boa carne assada, uma comida boa brasileira. Quando eu quero ir num restaurante americano, eu vou, que é totalmente diferente, né? Um restaurante italiano. Igual domingo foi Dia dos Pais. Eu fui pro parque com as minhas filhas. Tem uns parques filé que, assim, de muito verde, muita água, onde as crianças podem brincar à vontade. Então, assim, você faz a sua escolha. Se você quiser ir para um ambiente ruim, você vai. E Sim. tem uns bar brasileiros aqui que eu não aconselho ninguém a ir, entendeu? É muita bagunça, briga, no final de festa, boteco, entendeu? Aham, Mas também não estou aqui para julgar ninguém. Quem gosta, gosta. Ok. sim, Mas se me sim, pedir sim. meu conselho, eu falo, cara, eu já vivi esse tipo de vida, sai fora. Mas também eu não posso ficar mudando a mente de ninguém. Sim. Mas e o Isso é mais. verdade. Mas assim, gosto, tem vários pontos turísticos, tem a estátua do Rock Bombô, que você pode. Ah, é, aí que fica a estátua do Rock. Ainda tem lá a estátua do Rock, é em frente à biblioteca, não é? Isso, lá tem as bibliotecas daqui, aqui como já foi a capital dos Estados Unidos, né? Aqui tem o museu, tem o zoológico. As pessoas falam, esse lugar não tem nada. Não tem nada porque você não procura. Ó. É. Você já tirou foto lá do lado da estátua? Já fui lá, corri naquela escadona, na escada. Já fui. Ah, legal. Eu quero ver essa foto. Onde que tá essa foto? Tá no Ah, Instagram? eu tenho elas aqui, às vezes um ou outro eu já postei, mas eu vou postar de novo. Eu vou postar Tá. de novo. Eu já até falei que o dia que a gente foi lá tava frio, então não tava bom. Mas eu tô querendo tirar qualquer fim de semana para me ir lá e gravar em volta, entendeu? Tem várias estátuas gigantes. O Ah, centro. eu quero essa foto aí, você lá na estátua, você correndo na escada. Manda pra mim no WhatsApp pra eu pôr no final do vídeo. Não, beleza, eu vou ver se eu achando aqui e te mando. Porque Tá já tem bom. tempo, foi bem no início do ano, no inverno, entendeu? Então eu tenho que dar uma fuçada em como eu tô sempre renovando o meu celular, porque senão só vai Uhum. acumulando, Enchendo. Aham. você tem que ir tirando. E agora Certo. no verão dá uns vídeos e foto melhor, entendeu? Sim. E lá no Legal. tem o centro, é bem divertido, tem umas ruas bem bacanas. Então tem muito lugar bom, cara. Tem muito lugar bom. O shopping Legal. aí. Sim. Assim, Legal. só que chega fim de semana, se você quer envolver com gente, igual tem um chegado meu com gente da mente mais rasa, né? Que quer ir pra bagunça, putarias, aí você vai viver naquele mundinho ali e eu acredito que você não vai ficar achando muita coisa boa. Mas Aham. pra mim é show de bola, não tem nada a reclamar. Caraca, Fernando, falava pra você, cara, tô muito feliz de falar contigo, ó. Nós estamos falando já há 2 horas, acredita? Passa rápido. Eu sou bom de papo, cara. Eu sou bom de papo. Eu, Legal, legal. eu encontro com meus parentes, né? E eles tomam uma, eu não tomo. Mas assim, meus primos, nós amanhecemos o dia batendo papo. Acredito, acredito. Porque eu tenho, graças a Deus, eu não precisei para estudar, mas de tudo a gente entende um pouquinho, a gente pesquisa e Sim, vai entendendo. Então, se começar a falar de política, a gente entende um pouquinho. Ah, quer falar de Deus? Nós entende também, nós sabe ler a Bíblia um pouquinho. Deus vai abrindo o coração da gente, o entendimento. Quer falar de futebol? Nós entende um pouco, de trabalho. E assim, nós vamos contar a história
do nosso passado, né? Lá na roça, meus parentes. Então nós amanhecemos o dia, se deixar. Ó. Eita, aí sim. Vamos lá, manda um recado agora aí pros seus seguidores, para sua família, manda um recado pro pessoal aí. Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Se eu cheguei aqui hoje, aonde eu tô, é Deus que abriu as portas para mim. Demorei a entender isso, mas há algum tempo eu já entendi isso, que depois que eu aceitei Jesus na minha vida, tudo foi mudando, não que melhorou, que as coisas ficou tudo fácil, nada disso, mas assim, Deus veio abrindo as portas para mim. Então, se você chegou até mim hoje, porque lá atrás Deus colocou na minha mente para implantar uma arvrinha e eu fui crescendo, e outra, minha família, né? Primeiramente minha esposa, os meus irmãos que tá aqui, que é meu ponto de apoio, né? Hoje, se acontece qualquer algo comigo, a minha esposa, até meus irmãos para me ajudar. Então, é um conselho que eu dou para os meus seguidores, quem segue meus vídeos aí, os seus também que você tem. Quer vir para os Estados Unidos? Se informa bem. Não vem para quem iludido. Não acha que você vai chegar aqui já andar de carrão, celular caro. Que o brasileiro chega aqui e quer comprar, né? Acha que é barato. Funciona assim. Já quer chegar comprando no iPhone. Não, tem os pés no chão. Ontem mesmo eu fiz vídeo mostrando eletrodoméstico, mostrei iPhone, mas dei o conselho, não chega aqui, não precisa chegar e comprar um iPhone Pro Max 14, $1.400. Eu vou trabalhar 15 dias e vou comprar. Beleza. Não faça isso, não faça isso. Espera chegar o momento certo. Então eu dou um conselho para você que viu meus vídeos aí, que Deus abençoe sua vida, sua família. Espero que esse vídeo, esse bate-papo nosso, seja bem proveitoso para você que ouviu a minha história, e agradeço você aí que está me dando essa oportunidade. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu canal, a sua família. Não conheço a sua família, mas que Deus abençoe a vida de cada um deles e que você continua procurando por mais pessoas. E quem eu conhecer aqui e se interessar, eu vou te indicar agora. Muito obrigado, muito obrigado. Já tem um em mente aqui que eu vou perguntar ele se eu posso passar seu número, e aí você vai entrar em contato. E agora eu quero continuar mantendo contato com você. Com certeza, com certeza. Então, esse recado que eu dou para quem segue o seu canal, para quem segue o meu canal no YouTube, o meu Insta e a minha página no Facebook. Antes de vir para os Estados Unidos, começa a pedir direção a Deus. Não só vir nos Estados Unidos, mas em tudo que você for fazer na sua vida. Sim, não sim. Dos sonhos, cara. Não pode. Entendeu? Nós viemos nesse mundo para correr atrás dos nossos objetivos. Apesar que a palavra de Deus fala que o mundo já é dos malignos, mas nós somos de Deus. Então nós vamos aproveitar aqui e um dia a gente esperamos em viver com Deus lá no céu, no mundo celestial, onde não tem dor, não tem tristeza mais. E é assim que eu creio que é no nosso cristianismo, né? Beleza? Beleza. Muito obrigado, querido. Muito obrigado de coração mesmo. Uma satisfação bater um papo com você, disponibilizar seu tempo aí para vir gravar com a gente, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço de coração. Então, fechamos? Então, fechamos. Pessoal, olha, Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Estamos aí fechando com mais um vídeo muito interessante com o Fernando Oliveira. Tá bom, pessoal? Pessoal, obrigado pela audiência. Ativa o sininho aí, dá aquele like e compartilha o vídeo se você gostou. Tá bom, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, Fernando! Valeu, galera. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E o meu bordão, Fernando Oliveira, USA na área. Nós estamos no YouTube, Fernando Oliveira USA, no Insta, Fernando Oliveira USA, e a nossa página, Fernando Oliveira USA. Abraços, galera. Tamo junto. Falou, galera. Tchau, tchau. Segue ele lá, hein? Vou deixar os links aí no final do vídeo. Tchau, tchau.